Neste domingo, tendo começado hoje pela manhã e no próximo domingo, é nossa intenção falar sobre o reino de Deus. Entendemos que no momento como o que estamos vivendo hoje, momentos de definições políticas, de eleições, temos que pensar um pouco sobre a nossa cidadania. Mas nós temos uma realidade diferenciada, nós temos uma cidadania dupla. Nós somos, antes de mais nada, cidadãos celestiais e cidadãos terrenais. E os nossos valores são os valores celestiais. O reino de Deus define nossos valores. E a nossa atuação como cidadãos brasileiros, como cidadãos paulistanos, como cidadãos valinhenses, nós temos que olhar na perspectiva do reino de Deus. E entender um pouco o reino, compreender o que realmente significa pertencer ao reino de Deus, nos dá um norte, nos dá uma direção sobre como nós devemos agir e reagir, como nós podemos vivenciar a nossa cidadania terrenal. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Vamos começar a leitura no verso 12. Nos estenderemos até o 17. E depois nós leremos apenas o verso 23. Mateus 4, 12 a 17. E depois o verso 23. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. E saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Verso 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém? O tema desta noite: o reino entre nós. Jesus sai anunciando o evangelho. Depois de ter sabido da prisão de João Batista, Jesus então se dirige à Galiléia e ele começa a pregar ali as boas novas do reino de Deus. O interessante é que Jesus, quando vai anunciar as boas novas, ele diz assim: o reino de Deus é chegado. Essa expressão no grego indica que o reino está ao alcance das mãos. Está disponível. O reino está bem perto, junto a você. Jesus podia dizer que o reino de Deus havia chegado porque ele, Jesus, é o rei. E a presença do rei é também a presença do reino. Para que haja um reino, é necessário, antes de mais nada, que haja um rei. Alguém que seja aquele que tenha a última palavra, aquele que dita as regras, aquele que determina o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que realmente será. Jesus é o rei. A entrada de Jesus na história é esta entrada eficaz, essa entrada efetiva do reino de Deus na história dos homens. É claro que o reino de Deus é eterno, mas a vinda de Jesus, tornado gente, é esta entrada do reino de Deus nesta realidade caótica pós-queda.
E o rei Jesus já estava aqui. Quando o anjo apareceu a Maria, lá em Nazaré, o anjo disse a Maria: a criança que será gerada em seu ventre é um santo de Deus, e Deus tem destinado a ele o trono de Davi. Ele é o herdeiro de Davi. Quando os magos vieram ver Jesus, eles chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela, vimos adorar. Aos pastores, os anjos disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Trago-vos boas novas. É que em Belém nasceu Jesus, o rei, aquele que há de guiar o povo, o líder, o pastor, aquele que apacentará o povo de Deus. O reino de Deus é chegado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Porque um reino necessita de um rei. Mas também um reino precisa de súditos. Pessoas que se submetam à autoridade deste rei. E quando Jesus saiu anunciando o reino de Deus, ele disse às pessoas: arrependam-se para que possam entrar no reino, para que possam tornar-se súditos do reino. Então, se você quer saber se você é súdito deste reino, a pergunta que eu lhe faço é: você já se arrependeu? Se você já se arrependeu e recebeu a Jesus como o rei da sua vida, você é um súdito do reino de Deus. O reino chegou na pessoa do rei. E ao se apresentar assim, Jesus diz assim: o reino é chegado, se arrependam. E ele dá evidências da chegada deste reino, porque o profeta já havia dito que quando o Messias viesse, aquele que reinaria em nome de Deus, ele curaria os enfermos, ele ressuscitaria os mortos, e ele anunciaria o ano aceitável do Senhor. E o verso 23 diz: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Jesus veio trazer os sinais do reino. Um reino precisa de um rei, precisa de súditos e precisa de território. E quando cada um de nós recebe a Jesus como seu rei, o lugar que habitamos, o lugar que moramos, torna-se uma presbiteria. A palavra presbiteria significa embaixada. Sua casa é uma embaixada do reino de Deus. Aonde mora um súdito do reino de Deus, ali há uma embaixada do reino de Deus. Assim, quando nós vemos que Jesus, o rei, nós os súditos, e o território é onde estamos, onde vivemos, nosso lar, nós percebemos que o reino de Deus está entre nós e nós estamos no reino de Deus. Jesus anuncia que o reino é chegado. Mas a outra coisa que Jesus também anunciou, e eu quero remetê-los para Lucas capítulo 17. Este nós precisamos ler. A partir do verso 20. Jesus nos afirma que o reino de Deus não virá com visível aparência. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de um modo visível. Nem se dirá: aqui está ele, lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava ali.
E ele disse: o reino já está entre vocês. E a razão por que Jesus disse que o reino não virá com visível aparência é porque esta era a expectativa que os seus contemporâneos tinham. Os judeus aguardavam uma manifestação esplendorosa. Eles aguardavam uma manifestação cheia de poderes, maravilhas, coisas estrondosas. Constantemente eles pediam a Jesus um sinal. E Jesus disse: o reino de Deus não virá com visível aparência. Herodes era o rei dos galileus. E Herodes era dado a, quando aparecia em público, aparecer com roupas esplendorosas. Há um incidente em Atos capítulo 12, verso 21, em que Herodes assim se apresenta ao povo. O povo estava acostumado com aquelas manifestações poderosas, dos poderosos na intenção de impressionar o povo, para que o povo ficasse maravilhado com a beleza de suas vestes, a pompa de todo o cortejo que os acompanhava. E Jesus disse: o reino de Deus não é assim. Quando Jesus perguntou à multidão, Mateus capítulo 11, versos 7 e 8, ele falou assim: o que vocês foram ver? Sim, o que vocês foram ver no deserto. Referindo-se a João Batista, ele disse: vocês foram ver no deserto um homem finamente vestido? Vestido de púrpura? O que vocês foram ver? Ele disse: os que se vestem assim moram nos palácios. Mas João Batista se vestia de pele de camelo. Era um homem rude, simples, que anunciava a chegada do reino de Deus. E o reino de Deus veio a nós de uma maneira sutil. Jesus nasce em Belém. Belém era um vilarejo, uma cidadezinha próxima a Jerusalém. Mas assim havia dito o profeta Miqueias diz: tu, Belém, colocada entre as menores, entre as cidades de Judá, de modo algum és insignificante, porque de ti sairá o líder, o pastor que guiará o meu povo. Deus valorizando as coisas pequenas, as coisas insignificantes. Depois de ter nascido em Belém, Jesus foi para Nazaré. Nazaré era uma cidade distante do centro nervoso religioso dos judeus. Nazaré era uma cidade na Galileia, lá para cima. Era uma cidade insignificante, sem nenhum valor, inexpressiva em tantos aspectos. Cidade de gente marcada, estigmatizada, gente que era motivo de piada. Chamar alguém de nazareno era ofender. Por isso, quando Pilatos quis colocar uma plaquinha em cima da cabeça de Jesus, ele não teve dúvida, ele disse: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os judeus ficaram ofendidos. Um nazareno reina sobre nós. Jesus não somente viveu em Nazaré, Jesus também era reconhecido como o Galileu. Com todo respeito aqui aos nordestinos, eu sou descendente de paraibano. Mas eu sei que muitas vezes lá em São Paulo, na capital, quando se fala assim, fulano é um paraíba, não está se elogiando essa pessoa, nem sequer está se referindo sobre ele, nasceu na Paraíba ou coisa parecida. Às vezes é uma maneira pejorativa de ofender e dizer uma pessoa de uma classe inferior ou um trabalhador na construção civil. Lá no Amazonas, se alguém fala assim, o fulano de tal é um paraense, se ele é do Amazonas, ele se sente ofendido por achar que chamar alguém de paraense é ofensivo.
E quando os judeus diziam assim, você é galileu, eles estavam querendo ofender a outra pessoa. É por isso que aquela mulher chega para Pedro e diz assim, mas você é um deles, você é galileu. E Pedro xinga ela. A Bíblia diz que Pedro xinga, viu, irmãos? No original está escrito lá, Pedro falou alguns palavrões para ela. E aí a mulher falou, é galileu mesmo. É pescador galileu que fala palavrão. Essa é a questão. Então Jesus nasce numa cidade insignificante, mora numa cidade que é vista com maus olhos. Um carioca diria assim, nasceu lá na Baixada Fluminense, viveu lá na favela não sei o quê, e assim por diante, de maneira que tudo o que se falava a respeito de Jesus, tudo era no sentido de humilhá-lo. E aí então Jesus, em Mateus capítulo 21, resolve entrar em Jerusalém. E como é que Jesus entra em Jerusalém, irmãos? Os generais romanos, quando eles venciam suas batalhas, eles escolhiam um cavalo branco. Um cavalo branco, para destacar de todos os demais cavalos. Só o general no cavalo branco. Assim que entrava um general vitorioso. E entrava atrás dele inúmeros cavaleiros. Havia um séquito, havia, na verdade, um grande desfile. E o general era ovacionado. Roma praticamente inteira saía às ruas para celebrar o general vitorioso. Cavalo, poder, força. Aí Jesus vai entrar em Jerusalém e ele escolhe um jumentinho. Um jumentinho, filho de uma jumenta. E ele monta no jumentinho para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que dizia: Eis aí vem, ó Jerusalém, o teu rei, humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Jesus entra em Jerusalém. As pessoas que o recebem em Jerusalém são os pobres, são os humildes, são as crianças. Os poderosos criticaram aquela festinha chinfrim que os discípulos fizeram. Nada expressivo. Mas ali estava entrando o Rei da Glória, cumprindo o que está em Salmos 24, diz assim: Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Porque aquilo que é exaltado para os homens é desprezível para Deus. E nós, súditos do reino, às vezes não percebemos isso e sofremos da síndrome de Samuel. Samuel era um homem de Deus, conhecia o coração de Deus, mas um dia que Deus dá uma missão para ele, vai lá na casa de Jessé, unge um dos seus filhos como rei no lugar de Saul, porque eu tenho me desagradado dele. Samuel chegou lá, falou com Jessé: eu vim aqui, quero ver os seus filhos. E aí então, quando ele vê Eliabe, um homem alto, forte, bonito, vistoso, Samuel diz: oh, Deus tem bom gosto. Deus escolheu certo. Eis aí o ungido do Senhor. E Deus disse para ele: Samuel, acorda. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus vê o coração. Não é esse. Eu tenho rejeitado. Deus não se impressiona com as nossas manifestações de poder. Eu acho que do alto dos céus Deus se ri de algumas de nossas manifestações de poder. Um dia eu resolvi assistir a entrega do Oscar. Eu não consegui. Sabe por que eu não consegui? Irmãos, aquilo ali, na verdade,
É uma espécie de coroação de tudo aquilo que aos olhos humanos parece belo, bonito, apresentável, vistoso, glorioso, majestoso, sei lá eu. É claro que os atores são capazes, mas há muito glamour. O tapete vermelho, aquelas coisas, todo aquele discurso, aquele impressionismo, aquelas pessoas extasiadas. Depois nós descobrimos que muitos daqueles que ali aparentam tanta beleza, tanta força, estão vencidos pelas drogas, vencidos pela pornografia. Estão ali ostentando um poder que não possuem. Alguns deles em profunda depressão. Outros fazendo tratamentos já a longo prazo, porque às vezes nem mesmo eles se aceitam, mas aparentam algo diante das pessoas para manter aquela ideia de poder e de força que não tem. Ostentação, glamour. Estes são valores deste mundo, mas não são valores do reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência. Duas coisas já disse nesta noite. Primeiro, que o reino de Deus é chegado na pessoa de Jesus. E em segundo lugar, que o reino de Deus não vem com visível aparência. A terceira coisa que tenho a lhes dizer nesta noite é que os valores e os códigos do reino são vivenciados, estampados na pessoa do rei. Jesus não é um rei que chega e diz: caros súditos, façam isto. Este rei, ele mostra o que ele quer que seja feito. Por isso, quando ele apresenta os valores do reino, ele está falando dele. Vá comigo em Mateus capítulo 5. Jesus está diante das multidões. Mateus 5, versículos 1 e 2. Estando Jesus ali falando às multidões, ele chama para perto os seus discípulos. E ele começa a discursar aos seus discípulos. O Sermão do Monte é um sermão riquíssimo. E nele nós encontramos os valores e os códigos do reino de Deus. Mas esses valores e códigos, eles estão estampados na pessoa de quem os pronuncia. Moisés podia falar a lei, entregar a lei, mas ele não podia dizer assim: olhem para mim, vejam como a lei deve ser obedecida. Jesus pode. Quando você vai um pouco adiante em Mateus capítulo 6, Mateus 5, a começar no verso 17. Ouçam o que Jesus diz. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Eu vim mostrar para vocês como se obedece a Deus. Eu vim mostrar com a minha vida como Deus quer que vocês vivam. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus, olhe para Jesus. Ele é a encarnação da vontade de Deus. Nicolau Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. E neste livro, Maquiavel está falando sobre o que um príncipe deve e não deve fazer. E chega um momento de ele apresentar exemplos. E ele apresenta alguns exemplos, dentre eles Moisés. Maquiavel diz: Moisés
fez a coisa certa. E ele diz, Moisés fez a coisa certa. Moisés estabeleceu novas leis. E alguns intérpretes dizem que naquele momento ali, Maquiavel estava fazendo uma crítica velada a Jesus. Porque ele não podia falar diretamente de Jesus, porque nos seus dias, criticar Jesus poderia significar muito mais do que ter seus livros queimados. Possivelmente o autor ia ser queimado junto com os livros. Mas aí então ele diz assim, Moisés acertou porque criou novas leis. Aí a pergunta é, Jesus criou novas leis? Não. Jesus não criou novas leis. Jesus interpretou. Jesus vivenciou. Jesus demonstrou que a lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Porque ele diz aqui, eu não vim abolir. Eu não vim simplesmente estabelecer novas regras. Eu vim demonstrar em minha vida o que Deus realmente espera de vocês. Pois no verso seguinte ele diz assim, digo-lhes a verdade, porque enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá a lei, da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e a ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus interpreta a lei, mas Jesus não interpreta a lei só em palavras, ele interpreta a lei em ações. E quando Jesus discursa o Sermão do Monte, os intérpretes variam na sua maneira de enxergar o sermão. Mas alguns deles dizem assim que quando Jesus falava no Sermão do Monte, apresentando o bem-aventurado, ele falava dele. Quando Jesus falava sobre a maneira correta de interpretar a lei, ele estava falando da maneira correta como ele ia viver a própria lei. Quando ele ensina cada parte daquilo, ele está dizendo assim, isso é o que eu digo, olhem para mim, pois é exatamente isso que eu farei. É exatamente isso que eu estou fazendo. E quando nós olhamos para os valores do reino, eu quero chamar a atenção de vocês para os versos 3 em diante. Jesus afirma, é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O primeiro valor do reino é pobreza no espírito. Não é pobreza material, gente, embora a palavra tochos indica aquele que está numa situação de absoluta miséria. Significa que, para entrar no reino, a primeira coisa é que você reconheça que você não tem condições de salvar a si mesmo. Que você não é suficiente para você. Porque quando nós nos encontramos nessa situação, nós reconhecemos que Deus é o único capaz de nos salvar. Enquanto eu achar que eu sou meu salvador, eu não preciso de salvação. Mas quando eu reconheço que em mim, por mim, de mim mesmo, não há absolutamente nada que eu possa fazer para salvar a minha alma, então eu olho para a cruz, eu olho para Jesus e clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim. O primeiro valor do reino, então, é essa pobreza no espírito, a simplicidade, a capacidade de reconhecer que nós nada sabemos, nada temos e nada somos, a parte da graça de Deus. Esse é o primeiro valor. O reconhecimento de que toda a nossa suficiência vem de Deus. O verso 4 diz, bem-aventurados que choram, serão consolados. O segundo valor do reino é a penitência. Esta é uma palavra lamentavelmente estragada na Idade Média, mas penitenciar significa reconhecer que você é passível de ser penitenciado, ou seja, de ser castigado justamente
e você reconhece esse estado. Por isso você diz: perdão, Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano que, batendo no peito, disse: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. O reconhecimento de que nós somos, na verdade, culpados, os primeiros culpados pela nossa própria desgraça. E Deus é absolutamente inocente se Ele nos condenar. É isso que Davi diz no Salmo 51. O terceiro valor é a mansidão. Aqui é apresentado como humildade no versículo 5. Bem-aventurados humildes, eles receberão a terra por herança. A atualizada diz os mansos. Aqueles que não se impõem. Aqueles que não vão usar a força para fazer valer a sua vontade. Nietzsche faz sérias críticas ao evangelho, ao cristianismo, e diz: o cristianismo é a religião dos fracos. Porque ele acha que o homem precisa impor as suas forças, a sua vontade de poder. Mas Jesus Cristo disse que nós devemos estar dispostos a servir. E como diz a oração atribuída a São Francisco de Assis: que eu compreenda mais que seja compreendido, que eu perdoe mais do que eu seja perdoado, que eu esteja aberto para ser o último, que eu dê preferência aos outros. Essa é a ideia da mansidão, é aquele que não está procurando impor sua própria vontade e seus desejos, mas reconhece que há espaço sim para que os outros sejam, para que os outros alcancem o que Deus quer para eles. No verso 6, o outro valor do reino é fome e sede de justiça. Quando nós reconhecemos que não é por nossa justiça própria que somos salvos, mas pela justiça que vem de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, nós passamos a desejar que essa justiça seja experimentada por outros, e que outros vivam essa justiça, e que a justiça alcance os nossos relacionamentos interpessoais, e que a justiça alcance a nossa sociedade, que haja justiça em nosso país, que haja justiça no mundo. Esse é o desejo de todo cidadão celestial que verdadeiramente se submeteu a Jesus Cristo, porque o Rei Jesus ama a justiça. Sem justiça, as nações perecem. O grande mal das sociedades é a ausência de justiça. Platão dedica um capítulo inteiro do livro A República para falar sobre a importância da justiça na sociedade. E Aristóteles dedica um livro inteiro em sua Ética para falar sobre o que é justiça, dada a importância desta virtude para que nós possamos viver bem. Onde há duas pessoas, já é necessário estabelecer um padrão de justiça. Imagina que você vai para a universidade e chegando lá você vai dividir quarto com um colega de quarto para pagar menos, é verdade, né? Mas aí então tem lá a geladeirinha de vocês dois e você compra uma cartela de iogurte. E você gosta, um iogurte de morango. E você chega para o seu amigo e fala para ele assim: aqui tem 6. Você pode comer 3. E aí então você vai fazer as suas atividades, suas pesquisas. E quando você chega lá no apartamento, o amigo comeu 6. Nesta hora dá vontade de pegar o amigo, esfregar a cara dele na geladeira, afogá-lo no vaso sanitário. Porque isso é injusto. Realmente é injusto. Veja como a justiça é importante. A gente sempre quer justiça. E quando nós reconhecemos que a justiça é essencial ao reino de Deus, nós ansiamos por ela. E o reino de Deus trará a nós plena justiça. Jesus disse: serão satisfeitos. Verso 8.
pureza de coração. Aqui fala das intenções. Um súdito do reino de Deus tem boas intenções. Ele deseja o bem sempre. Não quer prejudicar. Não faz artimanhas. Não participa de conluios, de atos de corrupção, sejam eles passivos ou ativos. O súdito do reino de Deus, ele está desejoso de que haja pureza no coração. Eu pulei o verso 7, fala sobre misericórdia. A misericórdia significa ir além. Às vezes uma pessoa precisa de um tratamento X, você não dispensa o tratamento X, você dispensa o tratamento Y, porque Y é mais que X. Você vai além. Você excede a própria lei. O versículo 9 diz: é bem-aventurados os pacificadores. Este é um valor do reino de Deus. Vivemos um momento conturbado em nossa nação. As pessoas lá na internet, nas muitos meios, mídias sociais, se ofendem, perdem amizade, exclui o amigo. Às vezes até manda assim: eu vou votar em fulano, se você não concordar, me ranque da sua lista aí de amigos. Gente, a eleição será dia 7 de outubro. Se essa pessoa, você não vai ter amizade depois de 7 de outubro, o que você está tendo amizade agora? Amizade deve suportar eleições e muitas outras coisas. Diferenças, opiniões. Mas o que é um pacificador? É alguém que chama as pessoas para viver em harmonia. Por isso, quando eu vejo muitas vezes alguns falando assim, o importante é luta de classes, não sabe que estão falando isso. Luta de classe é derramamento de sangue, gente. Luta de classe é mais do que estão falando por aí. Olha a história. Leandro Carnal disse: a pior ignorância é a ignorância histórica. Eu assino embaixo. Leiam a história, vocês descobrirão que muito do que está se falando está muito longe da verdade. A verdade é bem diferente. Os pacificadores, esses receberão a bênção de Deus em suas vidas. O reino é deles. E por fim, o valor que se apresenta no versos 10, 11 e 12. Bem-aventurados os perseguidos. Nós não queremos ser perseguidos. Mas muito pior que ser perseguido é ser um perseguidor. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma palestra e me foi perguntado sobre qual a diferença entre Jesus e Che Guevara. Eu disse: Jesus morreu e Che Guevara matou. Só isso. Jesus nunca matou ninguém, gente. Jesus nunca colocou a mão em armas. Che Guevara morreu porque estava matando. Esta é a verdade. Jesus foi perseguido e nunca perseguiu. Nós cristãos, súditos do reino, jamais devemos perseguir sequer uma pessoa, por nenhum motivo. Por isso, quando eu vejo algumas pessoas perseguindo determinado grupo, esses tempos teve um incidente no Rio de Janeiro, cristãos apedrejaram uma manifestação religiosa umbandista. Que isso? Que isso? Deram uma pedrada numa menina, acertou a menina, graças a Deus, que o enfermeiro que atendeu a menina era cristão. E ao catar a menina, beijou onde estava o galo e disse assim: perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Zelo ignorante. Nunca perseguir, se for necessário ser perseguido.
nunca matar, se for necessário, ser morto. São valores do reino. Jesus viveu isso. Jesus nunca perseguiu ninguém. Mas quais são os códigos do reino? Eu vou rapidamente agora olhar para eles. Eles estão então a partir do versículo 21. Do 21 ao 26, Jesus reforça o sexto mandamento. Jesus disse: Moisés falou, não matem. Eu quero fazer vocês olharem para a raiz da coisa. Não se irem. Não deixe a zanga tomar conta do seu coração. Não ofenda as outras pessoas. Havia um menino, filho de um amigo nosso, que ele aprendeu a palavra idiota. Ele achou que era uma palavra bonita, então ele olhava a pessoa: idiota, idiota, idiota. Eu falei para o pai dele: o que é isso? Ele falou: ele aprendeu agora. Falei: então ajuda ele a desaprender essa palavra, não faz sentido. Não é por aí. Quando nós pronunciamos palavras ofensivas, nós já damos um passo em direção ao homicídio. Jesus disse que se nós nutrirmos o ódio em nosso coração, já em nosso coração, matamos a pessoa a quem odiamos. Não há espaço para o ódio no coração dos súditos do reino, porque este reino é um reino de amor, é um reino de perdão. Por isso, o primeiro código do reino é: não odeie. Não deixe o ódio determinar suas ações e reações. O segundo código do reino está nos versículos 27, estendendo-se até o versículo 30. Jesus fala sobre o sétimo mandamento. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. E Jesus vincula o sétimo ao décimo. Porque ele disse assim: os antigos disseram, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Não olhem para uma mulher com um sentimento impuro. Jesus fala: não olhe para a mulher, porque ele estava falando para um público masculino. Os discípulos eram homens. Jesus está dizendo assim: não deixe a malícia entrar em seu coração. Há um velho ditado que diz: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ela se assente na sua cabeça e que ponha ali seus ovos. Os pensamentos às vezes podem passar por sua cabeça, mas é você quem determina se eles permanecem ou não. Por isso, quando um pensamento de malícia, maldade, de sujeira moral vem à sua mente, repreenda, resista, não aceite. Porque o adultério é a consumação de um pensamento impuro na mente. O próximo código do reino está no versículo 31, estendendo-se ao versículo 32. Fala sobre o divórcio. Mas eu quero adicionar a esta fala de Jesus uma outra fala posterior. Jesus disse: Moisés disse na lei que se um homem encontrar algo indesejável em sua esposa, dê a ela carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Jesus então está dizendo: sejam leais às palavras pronunciadas por vocês no que diz respeito aos relacionamentos conjugais. Pessoas já vieram a mim para serem casadas. E quando vai fazer os votos, eu faço questão que um diga para o outro que será fiel. Uma vez eu fui assistir um casamento, o pastor deixou os noivos prometerem. A noiva prometeu fidelidade e o noivo não. Eu falei: não sei não, hein? Esse noivo não está certo.
Eu já digo, ó, se vocês vão falar, já fica o aviso aqui, hein? Se vocês vão falar, eu quero que vocês pronunciem com a boca de vocês que vocês serão fiéis. Porque o dia que vocês não forem fiéis, a primeira pessoa que vai cobrar de vocês sou eu. Fidelidade. Mas aí num discurso mais adiante, Jesus é indagado pelos mestres da lei, dizendo, e aí, o que tu dizes? Moisés falou isso, falou aquilo. Jesus falou, você sabe por que Moisés falou isso? Por causa da dureza do coração de vocês. Querem saber o seguinte, queridos, o divórcio tem uma só raiz, dureza do coração. Todas as pessoas que se divorciaram, acredite, a dureza do coração estava ali, porque se não houvesse dureza de coração, teriam se reconciliado. Alguém teria pedido perdão a alguém, alguém teria perdoado a outrem. É a dureza do coração que separa os homens das mulheres e os homens dos homens. E as mulheres das mulheres. Por isso, um súdito do reino é alguém cujo coração está aberto para a reconciliação, aberto para o perdão. O outro valor dos versos 33 a 37 é a lealdade àquilo que prometemos. Um súdito do reino não fica com esse negócio de dizer sim e não. Sim agora, não depois. O que ele disse, ele vai cumprir. Pois Jesus disse, não fiquem com essa ideia de jurar por isso, por aquilo, aquilo outro. Seja o falar de vocês sim, sim, não, não. O que passa disso não procede do reino, vem do maligno. Homens e mulheres de palavra são os súditos do reino. E Jesus foi um homem de palavras. O que ele disse, ele cumpriu. Porque ele era homem e não moleque. Moleque fala e não cumpre. O homem se falou, vai cumprir. Ou não é homem. Dos versos 38 a 42. Jesus fala sobre a clemência. Clemência é a capacidade de perdoar sempre. Jesus disse, vocês ouviram os antigos dizendo, olho por olho, dente por dente, eu digo para vocês, não resistam ao mal. Se alguém lhe quiser fazer o mal, vai com ele. Alguém quer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Alguém quer, por toda a lei, brigar com você, faça o bem a essa pessoa. Provérbios diz que você colocará brasas sobre a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa poderá lhe fazer o mal, mas nunca fará o mal com a consciência livre. Paulo estava ali para executar Estevão. Estevão orou a Deus, dizendo, Deus, não impute a eles esse pecado. E a Bíblia diz que Paulo estava lutando contra os aguilhões. Ele ouviu Estevão perdoá-lo. Ele ouviu Estevão não pedir vingança, mas pedir perdão. E na cruz Jesus pediu perdão para os seus executores. Clemência, perdoar sempre. Uma vez eu estava fazendo um velório, e aí eu falei sobre a importância de nós vivermos bem nesta vida. E a pessoa que estava ali falecida não viveu bem. Eu sabia. E aí, a hora que eu terminei, eu falei, vamos agora orar o Pai Nosso. Mas antes de orar o Pai Nosso, a filha interviu. E eu, ai, Senhor dos céus, misericórdia. Aí a filha começou a dizer, olha, eu quero que vocês saibam, aqueles que odiaram a minha mãe, ela foi uma vencedora, ela isso, ela aquilo. Eu falei, meu Pai do céu, até quando essa mulher vai insistir nesse negócio? E ela estava ali declarando claramente que ela não havia perdoado quem de alguma maneira fez o mal à sua mãe, mas a sua mãe também havia feito mal a outras pessoas. E aí vamos orar o Pai Nosso. Ei, que piada, né? Que Jesus disse assim, e perdoa os nossos pecados. Como? Queridos, você tem uma escolha. Você quer ser perdoado?
perdoe. Ou não ore o Pai Nosso. Não ore o Pai Nosso. Porque se você falar assim, Senhor, perdoa o meu pecado como eu perdoei. Peraí, eu não perdoei. Vamos pular essa parte, Senhor. Queridos, perdoados não podem não perdoar. Jesus ensinou isso. Ele disse, havia um homem que devia uma grande fortuna, mas o seu credor perdoou. E saindo dali ele encontrou um outro que devia uma merreca para ele. Prendeu aquele outro e disse, paga o que me deves. A notícia chegou ao credor. O credor foi lá e chamou ele, escuta, eu te perdoei milhões, você não está perdoando R$10. Deus te perdoou milhões, querido. Bilhões, trilhões. Mas ele me ofendeu. Ué, o que você fez com Deus? Ele não merece. E você merece? Claro que não. Perdão não se merece, gente. Perdão é assunto de graça. E Jesus está dizendo, ao invés de olho por olho, vai lá e dá o seu olho para o outro. Vai lá, perdoe. Os discípulos querendo ser bonitos, né? Senhor, quantas vezes perdoaremos? 3 vezes? Porque o profeta havia dito, por 3 transgressões não perdoarei. Que coisa bonita, 7 vezes? Jesus falou 70 vezes 7. E quando a gente perdoa, a gente não soma, né? 490 é bastante, né? Perdoa sempre. Quando Jesus diz 70 vezes 7, ele diz, mais uma vez. Por fim, os versos 43 a 48. O último código que encontramos aqui do reino de Deus é a amabilidade. A amabilidade significa que você vai amar as pessoas independente delas serem dignas do seu amor. É só assim que seremos perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus disse, vocês ouviram, amem seu próximo, odeiem seu inimigo, mas eu lhes digo, amem seus inimigos, orem pelo que vos persegue. Jonathan Edwards disse que o teste maior da fé cristã é o amar o inimigo. Porque amar o amigo é fácil. É tão bom, né? É tão normal. Amar o inimigo é cristão. Amar os que nos perseguem. Orar por eles. Não desejar-lhes o mal. Não fazer-lhes o mal. Este é um código do reino. Jesus nunca perseguiu, nunca odiou seus inimigos. As pessoas se fizeram inimigos dele. Ele não era inimigo de absolutamente ninguém. Ninguém. Se alguém chegar para você assim, olha, a partir de hoje considere-me seu inimigo. Você diz, legal, tenho alguém a quem amar cristamente. Olha que maravilha. Oportunidade de amar alguém como Jesus te amou. Porque quando nós éramos inimigos, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Romanos 5, versículo 8. A amabilidade é o último código do reino. Dito essas palavras, nós precisamos refletir sobre o fato de que nós somos súditos do reino. E que estando aqui neste mundo, nós precisamos sinalizar o reino. A igreja é o sinal do reino de Deus. E sinal em 3 sentidos. Primeiro, aquela ideia de você vai fazer uma compra. E aí a pessoa requer que você dê uma parte para que aquela compra seja efetivada. Essa parte é chamada sinal. A igreja já é o sinal do reino nesse mundo. Aí está a igreja, como parte do reino. A igreja, assim como os governos humanos, um dia deixará de existir. Porque a igreja será assimilada pelo reino. O reino é eterno, a igreja é temporária. A igreja também é um sinal do reino no sentido em que a igreja, ela
aponta para o reino. Às vezes você está dirigindo numa rua, e aquela rua não lhe é ainda comum. Às vezes eu me sinto aqui em Valinhos. E quando eu chego na esquina, eu fico procurando aquele sinal que mostra a direção da rua, para não entrar na contramão, né? Talvez aqui em Valinhos você nem olha para isso, você está tão acostumado, já sabe o que é mão, o que é contramão. Mas quem é de fora vai ficar procurando isso. Se você for numa outra cidade, você vai ficar procurando o quê? O sinal. E quando você não acha, não bate aquela aflição no seu coração, dizendo, será que essa rua é contramão? Aí você fica olhando o fluxo dos carros. As pessoas estão procurando como é o reino, olhando para a igreja. A igreja é o sinal do reino de Deus. E a igreja também é no sentido sinal do reino de Deus, como aquela ideia em que a fumaça atesta a presença do fogo. A presença da igreja neste mundo é essa ideia de que onde está a igreja, aí já está o reino de Deus. É claro, queridos, ainda embrionariamente, ainda de uma maneira não tanto explícita. É um já marcado por um ainda não. A igreja faz parte do reino de Deus. E nós que pertencemos à igreja, somos súditos do reino de Deus. Se você é súdito do reino, você faz parte da igreja. Se você não é súdito do reino, você é um frequentador da igreja. Você está na igreja, mas você não é igreja. Porque a igreja está para o reino. O reino é a realidade maior. Eu comparo como, por exemplo, o rio Nilo e seus afluentes. Desaguam no Mediterrâneo. Aquelas águas que ali passaram foram assimiladas. O rio Amazonas, grande e esplendoroso, com seus muitos afluentes, desaguam no mar e suas águas são ali assimiladas. Haverá um dia em que as águas que compõem a igreja serão assimiladas pelo reino. E então o Rei Jesus reinará para sempre. E nós, seus súditos, reinaremos com ele. Amém? Domingo que vem continuaremos a falar sobre o reino de Deus, falaremos sobre as metáforas do reino e o reino que há de vir. Curve sua fronte, fale com Deus. Como você, súdito do reino, está vivendo? A sua vida condiz com os valores do reino? As pessoas podem olhar para você e dizer verdadeiramente este é um súdito do reino de Deus. Você tem vivenciado os códigos do reino? Que espaço tem o reino de Deus em sua vida? Você pode orar tranquilamente, venha, Senhor, o teu reino. Sua casa é a embaixada do reino de Deus. Você é súdito do reino. Se você ainda não é súdito do reino, eu quero dizer a você, submeta-se ao rei. É assim que você entra na igreja. É assim que você se torna povo de Deus, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus para manifestar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reino de luz, reino de amor, reino de perdão, reino de paz, reino de justiça, reino eterno.